Nos anos 90, Sonic the Hedgehog foi lançado para o Mega Drive, especificamente em 1991, e nesse experimento veio vários jogos incríveis depois. Bom, é claro que nem todos os jogos que vieram depois de Sonic 1 foram bons, né? Tem alguns, né, que deixaram muito a desejar. Mas enfim, bom, eu sou o Arthur TLX e bem-vindos ao Geek Review aqui no Geek TLX. Um conceito interessante de Sonic é a história, né? Que hoje em dia alguns jogos têm umas histórias incríveis, como Sonic Adventure 2, até mesmo Sonic 2006 tem partes de histórias muito boas, né? Mas na época do Mega Drive, em 1991, não era bem assim que a história ia ser feita. Ela não ia ser uma história grandiosa. Não, a história é bem simples, não é nada demais. Mas vejamos, o Dr. Robotnik quer pegar as esmeraldas do caos e dominar o mundo. E Sonic tem que impedir Robotnik. Pronto, essa é a história. Enfim, né? Essa história é bem simples, mas para os padrões do Mega Drive já estava excelente. Particularmente, o ponto interessante e alto de alguns jogos são as artes, né? E bem, Sonic 1 também não ia deixar de desejar nesse ponto de artes, né? Porque, bom, o jogo em si é sprite, mas as artes das capas e tudo, meus amigos, são muito boas. Realmente não deixam a desejar. Porém, voltando um pouquinho no tempo, antes mesmo da criação de Sonic 1, a SEGA estava ainda querendo saber quem seria o mascote, né, da sua franquia. E elas estavam fazendo vários personagens em animais, né? Mas particularmente eu achei mais interessante que elas fez um garoto gordo de bigode que usava um pijama, que foi inspiração para o Dr. Robotnik, ou Eggman, né? Mas são tantas coisas, né, no meio da criação de Sonic 1 que não dá pra eu falar aqui no vídeo. Mas se vocês quiserem eu faço outro vídeo, né, falando mais sobre a criação de Sonic 1. Como eu falei, Sonic the Hedgehog foi lançado em 1991 para o Mega Drive. Mas um ponto outro interessante é que ele teve uma outra versão para Master System e Game Gear, que essas versões também são muito interessantes e que talvez eu faça um vídeo futuro sobre elas. Outro conceito clássico de Sonic são as fases, porque vamos nessa. Vocês conhecem, tem várias fases incríveis de Sonic, tipo Emerald Hill, Angel Island, Hydro City, que mesmo eu não gostando muito de fases de água, ela é uma fase muito bem planejada. Aquatic Ruin, simplesmente Sonic tem várias fases fantásticas, viu? Que muitas delas até impulsionam você a usar a velocidade, viu? Só que aqui em Sonic 1 não é bem assim. E deixa bastante a desejar, viu? Mas eu vou explicar isso mais adiante. O conceito das fases de Sonic simplesmente não são um conceito super interessante, porque vejamos bem, aqui o Sonic simplesmente só tem duas fases, apenas duas fases, para ele usar a sua velocidade de maneira correta. Isso é extremamente triste para parar para pensar, porque Sonic era para ser um personagem de velocidade. Só que aqui desse jogo eles não aproveitam tão bem esse conceito de velocidade, né? Já que além de termos fases como a Labyrinth Sonic, que eu extremamente odeio aquela fase de água, as outras fases são mais fases que oferecem um desafio e não um desafio de velocidade, mas um desafio de parkour. E também temos a fatídica Escape Brain Ato 3, que é uma Labyrinth Zone, só que com cores cinzas e água roxa. Meu Deus, por que eles tinham essa ideia estúpida, viu? Outro conceito interessante de Sonic, no caso, é a sua jogabilidade. Mas, bem, vamos falar aqui que o Sonic era quase o mesmo Sonic do que conhecemos dos outros jogos. Mas o que faltaria mesmo para ele ser o Sonic normal? Bom, se eu te dizer que ele não tem o Spin Dash. Realmente, ele não tem um Spin Dash aqui. Talvez o Spin Dash não faça falta para alguns, mas para outros não, né? Mas o Sonic ganhou o Spin Dash em outras remasterizações do jogo dele, né? Que bom, né? Porque, tipo assim, eu gosto de usar o Spin Dash. Eu não acho que seria tão legal assim eu ficar sem o meu Spin Dashzinho. Né? Esse é Sonic 1, de Mega Drive, né? Um jogo legal, mas que foi ficando datado, viu?
Porque vejamos bem, foram criados mais 6 jogos depois dele. Tipo assim, 6 jogos depois dele. E todos esses 6 jogos ofereceram uma longevidade, uma jogabilidade melhor, viu? Aprimorando tudo que esse primeiro jogo de Sonic fez e levando o Sonic a um nível bem maior de criatividade e diversão. Não que o primeiro jogo de Sonic seja extremamente ruim, né? Ele consegue ser melhor que pelo menos o Sonic 4, né? Mas ele é bem inferior a Sonic 2, Sonic CD, Sonic Mania, Sonic 3, entendeu? Esses jogos que foram lançados depois de Sonic 1, tirando o Sonic 4, são bem melhores do que o Sonic 1, viu? E pra mim, um conceito que ele peca bastante, que era muito importante, são as fases. Isso me deixou meio desapontado, né? Mas enfim, como é o primeiro jogo, né? A gente sabia que eles poderiam errar em alguns conceitos. Mas na minha opinião, eu daria uma nota 5, porque, tipo assim, é um jogo bem pequeno pra você se zerar, mas que é meio tedioso na minha opinião. Mas se vocês quiserem jogar, joguem a versão de celular ou a versão do Sonic Origins, porque lá eles melhoraram muito em questão de bugs e também adicionaram o Spin Dash, né?